Acho que eu encontrei o meu livro favorito de 2023. Eu sei que o ano ainda tem algumas semanas pela frente e isso pode mudar, mas essa leitura foi uma experiência tão fora do normal. Eu tive uma ligação com esse livro tão diferente que eu acho um pouco difícil as coisas mudarem até o final de dezembro. E o livro é Nós Dois Sozinhos no Éter, de Olive Blake. A sensação que eu tenho, gente, é que a Olive escolheu... Assim, ela consegue juntar as palavras de uma forma tão bonita que essa é uma das coisas mais bonitas que eu já li na minha vida. E é claro que eu tenho que destacar o tradutor, que é o Carlos César da Silva, porque assim, para que ele conseguisse adaptar o que a Olive escreveu aqui, ele teve que ser muito bom também. Então, muito da experiência de quem tá lendo esse livro em português tem responsabilidade do tradutor, porque, gente, que livro bonito! A forma como a história é contada e as metáforas que são usadas ao longo da leitura, assim, é surreal. Eu fiquei, assim, maravilhada com tudo que eu li nesse livro. E não sei se vocês lembram, eu mencionei esse livro no último vídeo do canal, que eu vou deixar aqui se vocês não assistiram, que eu falo todos os livros que eu quero ler antes do ano acabar. E, inclusive, na hora que eu tava falando do livro, eu nem citei o título, eu só mostrei a capa, né? Nem citei o título do livro. E eu disse que eu não sabia nada, que eu só tinha visto que as pessoas ficaram muito empolgadas, que o livro estava sendo publicado no Brasil. Então eu vi essa empolgação das pessoas, não tinha lido sinopse nem nada, mas o livro tinha ficado um pouco mais barato na Amazon, então eu resolvi apostar. E ele foi o meu primeiro livro dessa lista que eu fiz, que eu resolvi ler. Galera, que experiência. Eu acho que esse livro é isso, é uma experiência... porque esse livro vai contar a história de duas pessoas, o Aldo e a Reagan. Eles são pessoas bem diferentes um do outro. Eles acabam se encontrando ali dentro de um museu de arte. Esse primeiro contato que eles têm acaba sendo muito intrigante a mente de um e de outro. Assim, eles acaba se despertando essa curiosidade de saber como o outro está pensando. E o livro gira em torno da forma como esses dois personagens pensam, encaram o mundo. O Aldo é um professor universitário, a vida dele é, tipo, super regrada, as pessoas não gostam dele como professor, ele é super antissocial, assim, ele não convive com muitas pessoas, a vida dele é super... regradinha, porque ele precisou estabelecer essas regras pra ele, pra que ele consiga ter um mínimo de previsibilidade, pra conseguir viver mesmo. Já a Reagan é completamente o oposto. A vida dela gira em torno da impulsividade e do que ela decide fazer naquele momento. Então, ela não gosta muito de pensar sobre o futuro dela. Quando ela percebe que as coisas estão tranquilas demais, alguma coisa tem que mudar. E quando eles se encontram, eles decidem terem 6 conversas para que eles se conheçam mesmo, assim, né? Só que eles só podem ter 6 conversas. E essas conversas são bem inusitadas, assim, são bem diferentes e a gente vai conhecendo de fato como essas pessoas, como esses dois pensam. E assim, o Aldo é esse professor universitário, a Reagan trabalha nesse museu e ela tem um namorado e tal, e ao mesmo tempo ela é um pouco frustrada com a vida dela, porque, tipo, parece que ela não tá fazendo nada de importante, nada é muito significativo e nem nada. E aos poucos a gente vai percebendo o que tá acontecendo. E o livro vai focar muito em como transtornos mentais impactam no relacionamento das pessoas, impactam na vida das pessoas. Fica muito claro que a Reagan, logo no começo, tá, gente? A gente já sabe ali a medicação que ela usa, então já fica claro pra gente que ela é bipolar. Então vai explorar muito a questão dela do diagnóstico, de como ela vê a vida, como é o tratamento, como as pessoas veem ela, né, como uma pessoa que tem transtorno de bipolaridade. E o Aldo, apesar de não ter nenhum diagnóstico que é apresentado no livro, tem vários sinais que ele dá pra gente ali que ele também tem algum transtorno. Esse ano, pra mim, girou em torno da minha mente, assim. Como eu fui diagnosticada com ansiedade generalizada e depois com depressão, tendo muitos sintomas depressivos, pra mim isso foi uma coisa que eu precisava lidar. E é muito frustrante, assim, ao longo do tratamento, a gente quer que as coisas se resolvam logo e
E a gente funciona de um jeito, mas não consegue que funcione de outro. E fica aquela coisa assim, é muito triste viver dentro da cabeça de quem quer ficar melhor, sabe? Quer que as coisas se resolvam, porque a gente é impaciente com as coisas. E daí a gente tem essa forma de lidar com o mundo que muitas pessoas não entendem, que muitas pessoas não respeitam ou cobram coisas que não tem como, sabe? Não tem como a gente oferecer para essas pessoas. E fica sempre aquele estigma de quem tem algum transtorno mental. Quem que vai me amar do jeito que eu sou, sabe? Tem tanta coisa quebrada dentro de mim que talvez eu não mereça passar por isso, sabe? O pelo do Tibbs voando. Então, é essa coisa de a gente se enxergar como alguém quebrado e querer resolver o mais rápido possível, e sendo que as coisas precisam de paciência. E ao mesmo tempo, não, é uma coisa que pode durar muito tempo, que as pessoas têm... Cada vida tem suas circunstâncias, enfim. Mas ao mesmo tempo tem essa imagem de quem tem algum transtorno mental, de como se enxerga e como talvez não seja merecedor, ou na verdade não é nem questão de merecimento, é uma questão de tipo assim, nunca vai dar certo, então se eu inicio alguma coisa eu sei que vai acabar. E o livro é sobre isso, é sobre como as pessoas enxergam sua presença no mundo. Não é um livro assim de uma historinha linear, isso tá acontecendo, isso vai ser... Não, gente, é um livro que, como eu disse, ele explora a cabeça desses dois personagens. Então eles têm conversas que não necessariamente vão falar sobre a vida, coisa. São conversas assim, que tipo ficam falando sobre o mundo numa outra vibe, assim. E é muito o tipo de conversa que eu teria. Então tem uma parte do livro que eu até comentei, postei nos stories, que fala de um pro outro, tá falando assim, eu gostei. Daí a pessoa fala, gostou do quê? Gostei do seu cérebro. Que é uma coisa assim, só de quem tem essa quantidade de pensamentos na cabeça, que quando alguém consegue ter não só a paciência pra escutar, mas também tem essa quantidade de coisas aleatórias e gosta de conversar sobre essas coisas, quando encontra alguém assim, é tipo assim, oh meu Deus! É tipo assim mesmo, sabe? E o livro é muito isso, sobre como eles se encontram, assim, de ficarem curiosos pela outra forma de pensar. E o livro conseguiu fazer isso. E é engraçado porque essa autora, ela já explorou outros gêneros, assim. Ela já escreveu fantasia, se eu não me engano. E esse é um livro completamente diferente, mas é um livro, assim, meio autobiográfico. Porque a autora é diagnosticada com transtorno de bipolaridade. E por muito tempo isso foi uma questão pra ela. Uma questão de que ela nunca seria amada como ela é. E que as coisas iam acabar em algum momento porque a pessoa ia descobrir que ela tem um problema, sabe? Então, é muito, muito a forma que ela tinha de ver as coisas. E ao mesmo tempo, como que ela vai encontrar esse motivo de existir, sabe? E o livro vai girar em torno disso. Esse é o livro que eu queria ter tido quando eu li... Cleópatra e o Frankenstein, porque é meio que são duas pessoas quebradas também que se encontram, e tem muito essa coisa da arte em volta, sabe? Então a arte como metáfora é algo que é muito explorado. Eu achava que eu queria encontrar em Cleópatra e Frankenstein, que eu não encontrei, mas eu encontrei em Nós Dois Sozinhos no Éter. Esse é o tipo de livro para leitores de Sally Rooney também, é muito essa vibe de encontrar se identificar tanto com os personagens, assim, mesmo que não passe pelas mesmas coisas que eles, talvez os mesmos medos, são os mesmos medos que a gente encontra nessas páginas e tenta ver como as coisas funcionam e tenta ter um pouquinho mais de esperança ou não. Mas eu queria falar uma notinha, assim, de um spoiler, que não é um grande spoiler, mas eu quero falar agora. Então, vocês podem ver ali embaixo o momento que vai acabar, tá? Pra quem não quiser pegar esse spoiler, mas eu acho importante explorar sobre isso, porque foi uma questão pra mim. No livro, a Regan termina sem a medicação. Ao longo do livro tem toda essa questão de como ela vai lidar, né, com o tratamento em si. E ela escolhe ficar sem medicação no final do livro, que é uma coisa assim que eu fiquei bem apreensiva quando eu terminei. E eu não sabia se tinha sido uma boa escolha da autora fazer isso e tal, justamente por quem vai ler. Existe todo um estigma, né, em volta... Tô cheio de pelo de chips. Tem todo um estigma em volta das pessoas não quererem continuar com a medicação
ao longo da vida, e a medicação mexe, né, com a forma como a gente funciona, e daí em alguns momentos que tem todo esse lance de tentar encontrar a medicação que funciona, e mexe muito com essa vontade de viver mesmo, assim, a gente não se reconhece quando inicia uma medicação, e demora um pouco pra conseguir se ver como verdade, sabe? E é uma questão pra personagem. E ao final do livro, a gente percebe que ela não voltou com a medicação, apesar de ter voltado com a terapia, ter continuado, né? Teve toda uma questão com a terapeuta dela. E eu fiquei meio assim, quando o livro acabou. Mas depois a Olive conta que já, tipo, nos agradecimentos, o primeiro momento ela já fala que isso não é uma questão de querer que as pessoas não tomem a medicação, pelo contrário, mas foi algo que aconteceu com ela. O tratamento dela envolveu outras questões e que ela acabou não continuando com a medicação ao longo do tratamento, mas ela continuou com a terapia dela, encontraram outras formas de lidar com a bipolaridade dela. Então, é uma coisa bem importante. Ler os agradecimentos é importante. Acho que deveria ter ficado numa nota da autora e não num agradecimento, justamente porque tem gente que pula os agradecimentos. Mas ela dá essa explicação. Então, achei importante ter, porque se tivesse terminado, eu sei que vai causar muito rebuliço, assim, porque, querendo ou não, é um assunto com um tabu muito grande, essa questão de medicação. A nossa geração é a primeira geração que, de fato, busca ajuda e fala sobre isso abertamente, sabe? Então, seria uma questão, essa questão do medicamento, mas ela apresenta essa outra versão de como funcionou com ela. Vou deixar aqui embaixo um post que ela fez no site dela, que fala de todo, e assim, vai ter spoilers pra quem não leu esse post, mas pra quem quiser ver essa visão de como a autora escolheu falar sobre isso nesse livro, como surgiu essa ideia, como foi a história dela com a bipolaridade, assim, é um artigo gigantesco em inglês, né, mas daí vocês podem, quem não entende inglês pode colocar no Google Tradutor, e é um artigo bem, bem completo, e que ela fala dessa experiência, de como foi importante pra ela escrever esse livro, contar essa história e agora receber esse feedback das pessoas por se identificarem. Vou deixar o link ali embaixo, é um texto muito, muito incrível, assim. Enfim, eu admiro muito agora a Olive, por ter escrito esse livro. Esse é um pseudônimo dela, tá? Mas enfim, vou continuar tratando ela como Olive, porque é o que tá escrito. Eu sei que ela escreve outros gêneros, mas se ela continuar escrevendo esse tipo de romance, assim, eu acho que eu vou continuar lendo os livros dela. Não vou tanto pros outros, mas esse tipo eu acho que ela entende uma forma de fazer, sabe? Então eu fiquei muito feliz com essa leitura. Recomendo muito, muito, muito pra vocês. Fiquem avisados que é um romance, assim, que não é, tipo... Ele tem essa coisa diferentona, assim, sabe? Por isso que eu indiquei muito pra quem é fã de Sally Rooney. Até pra quem gostou de Cleópatra e Frankenstein. Eu acho que tem uma pegada parecida. Mas eu achei muito superior, tá? Foi muito importante pra mim. Acho que quem tem essa experiência com transtornos mentais, seja ansiedade, depressão, a própria bipolaridade e outros tipos, acho que é um romance que faz a gente pensar e talvez reconhecer que as pessoas passam pelas mesmas coisas que a gente, assim, sabe? Os mesmos medos e talvez ajude a gente a lidar com as nossas próprias experiências, sabe? Enfim, espero muito que vocês gostem dessa leitura. Se vocês já leram, deixe aqui nos comentários. Beijão, tchau!